Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira, antevéspera do Natal, do Opinião Litoral. Vão participar como comentarista o Roberto Mohamed, advogado, e nós temos hoje o prazer de receber nesse primeiro bloco, como convidado, o padre Ricardo de Barros Marques, que é da paróquia, é o pároco da Igreja São Paulo Apóstolo, ali em Santos, perto do Orquidário, perto do Clube dos Ingleses, uma igreja realmente muito bonita. Nós estamos perto do Natal e a gente vai querer saber do padre Ricardo qual é o significado do Natal que você gostaria de transmitir para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Roberto. O significado do Natal é o nascimento de Jesus, esse é o principal, né? É a encarnação do Verbo. Deus, no caso Deus Filho, que vem ao nosso encontro, que assume a carne humana, a condição humana, para nos tirar das trevas. Essa é a visão antropológica, a visão de mundo da igreja a respeito deste evento. Evidentemente, esse nascimento de Jesus, que celebramos ano após ano, traz uma mensagem que é a própria vida do Cristo, de esperança, de perdão, de fé. Seria o ano 1 da era cristã e a morte no ano 33, e o aniversário não é bem dia 25 de dezembro, seria uma comemoração do aniversário do nascimento do Cristo, mas ele nasceu em dezembro, dia 25 de dezembro, ou isso foi modificado com o tempo? Bom, primeiro eu gostaria de dizer o seguinte, nós não celebramos como um aniversário, como celebramos o aniversário, assim, o seu aniversário, o meu, o dele. Não como, né? Uma data de nascimento. Não uma data de nascimento, que cantam um parabéns para você, embora haja algumas pessoas que fazem isso, né? Acho que isso é diminuir o significado do evento, da festa litúrgica que celebramos. Nós celebramos mesmo a encarnação do Verbo. Existem algumas teses, uma delas, mas que já foi contestada, de que a igreja teria aproveitado o fato de uma celebração pagã romana de culto ao sol invicto, que depois o sol, o astro, como uma espécie de deus, e que depois se identificou na pessoa do imperador romano, né? Então o imperador romano seria o tal do sol invicto e ele seria adorado como se fosse um deus, mas não passa de um homem. E essa celebração ocorria mais ou menos nessa data de 25 de dezembro, por causa inverno na Europa, e então nós temos a luz e o calor do sol que seriam adorados, mas na pessoa do imperador romano. Então a igreja, para colocar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, teria colocado o nascimento de Jesus Cristo nessa data para dizer, olha, não vamos adorar nem o sol como astro, nem o imperador, mas sim nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus, não existe outro. Essa é uma tese, mas que ela é derrubada pelo seguinte, nós pegamos a referência do nascimento de São João Batista. Nós temos uma profecia, temos escritos bíblicos, em que o pai de São João Batista, Zacarias, foi a ele anunciado que Isabel, sua esposa, estaria grávida de São João Batista. E por estudos, e na própria Igreja Ortodoxa isso é celebrado, esse evento do anúncio a Zacarias do nascimento de São João Batista ocorreu em setembro, mais ou menos 23, 24 de setembro, né? Uma estudiosa francesa e depois um estudioso judeu, estudando um calendário dos jubileus e os escritos de Qumran, eles chegam à conclusão de que esse anúncio ocorreu em setembro, e o calendário na época de Nosso Senhor Jesus Cristo não era o calendário lunar, hoje dos judeus, mas sim o calendário solar. Há minúcias desses estudos, evidentemente, eu não venho ao caso agora, mas o fato é que esse anúncio a Zacarias ocorreu em setembro, 24 de setembro. 6 meses depois, nós temos o anúncio a Nossa Senhora, por parte do anjo Gabriel, do nascimento de Jesus, então 24 de março. Alguns meses depois, março, abril, maio, 6 meses depois, nós temos o nascimento de São João Batista, em junho, 24 de junho. Então nós temos de setembro a junho, são 9 meses.
E 6 meses depois, que São João Batista é mais velho que Jesus, alguns meses, 6 meses, 6 meses depois nós temos a data do nascimento de Jesus, 24 e 25 de dezembro. Então, baseando-nos em próprios escritos bíblicos e nos estudos dessa especialista francesa e desse especialista judeu, e pela própria tradição da igreja, chegou-se à conclusão de que, de fato, o nascimento de Jesus ocorreu em 25 de dezembro. Mohamed, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, padre. Eu queria aproveitar a sua vinda aqui para entrar numa outra questão. Pois não. Durante a campanha eleitoral que a gente viveu, que foi uma campanha de intolerância, de dividir o país em dois, de dividir famílias em dois, grupos de amigos em dois, a gente viu muito um discurso religioso, um pretenso discurso religioso que aposta na divisão, que é o contrário da religião. É a religião que aposta na união, na comunhão. Mas houve um fato que me deixou muito surpreso durante a eleição, que foi a divulgação de fotos colocando o Bolsonaro na maçonaria. Eu estudei num colégio católico que era cercado por 3 lojas maçônicas. E eu via um dos irmãos que nos dava aula dizer que o colégio era cercado pelos inimigos. Anos mais tarde, padre, eu conheci um padre belga que era maçom, numa loja na Bélgica que só tinha religiosos. O que eu queria lhe perguntar é, quando eu estive inclusive lá, eu notei que existe uma diferença significativa doutrinária na Igreja Católica na Europa e a Igreja Católica latino-americana. Esta diferença doutrinária a gente vê pelo fato da CNBB ter um comportamento diferente do que são as instituições religiosas na Europa. Essa separação doutrinária realmente existe? E por que o senhor acha que ela existe? Que a posição da Igreja Católica, na América Latina principalmente, é tão voltada para essa questão da participação social da Igreja, de estar junto com os pobres, será que isso é uma influência da teologia da libertação e tudo isso? E por que ela acontece e na Europa não? Por que a gente tem essa divisão doutrinária dentro da igreja, ou eu estou errado, ela não existe? Bom, são várias coisas aí, né? Tema da maçonaria, tema da teologia da libertação. Não, eu não entrei na maçonaria, mas diferença doutrinária. Não, nós temos uma única doutrina, né? Houve no passado, na antiguidade cristã e uma parte da Idade Média, com grandes disputas doutrinárias. Daí vieram os concílios para se definir. Olha, então vamos definir, por exemplo, aproveitando o momento do Natal. Havia teses dentro da igreja que dizia que Nosso Senhor Jesus Cristo não era homem, humano, né, mas somente Deus. Outras teses de grupos católicos diziam que Jesus não era Deus, só era homem. Ou que ele se tornou Deus só a partir do batismo. Outra, que Nossa Senhora, Santíssima Virgem Maria, mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, não poderia ser mãe de Deus. Enfim, teses diversas. Os concílios vieram definir, olha, não dá para um grupo dizer isso, outro grupo aquilo, senão nós nos perdemos e acabamos. Há uma revelação da parte de Deus, baseando-nos na Bíblia, e vamos definir o que é o que. Então a igreja define, Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Nossa Senhora é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Essa essencialidade da fé, da doutrina, todos os católicos, nós professamos todos os domingos e nas solenidades, que é o credo, que nós chamamos de credo niceno-constantinopolitano, que é baseado no concílio de Niceia e no um dos concílios de Constantinopla. Ali está a essência da nossa fé, e que todo católico tem que crer naquilo, além dos 7 sacramentos e algumas outras verdades a respeito da fé. Quem não crê daquela maneira não é católico. Pode até estar dentro da igreja, mas precisa, por dever moral, de estudar e dizer, olha, eu creio nisto aqui que a igreja professa, senão não é católico.
Essa doutrina nós professamos na Europa, na América Latina, na América do Norte, na Oceania, onde quer, até na China, onde a igreja é perseguida, os católicos mesmo, de verdade, ali, em comunhão com a igreja, professamos o mesmo credo. Então não existe essa diferença. Agora, sensibilidades a respeito de vários temas, inclusive morais, elas existem. Isso há muito tempo. Mas a igreja, ela permanece e permanecerá, e é preciso definir algumas coisas. Uma das sensibilidades é com relação ao papel social político da igreja, né? Na Europa, nós temos correntes que se assemelham à teologia da libertação presente na América Latina e na África. Mas aqui são outras questões que nós vamos entrar, né? Mas o importante não seria uma aproximação, uma presença com as pessoas simples, humildes, os enfermos, os pobres, por questão ideológica, como ocorre por parte de alguns católicos, e eles teriam que se corrigir. Mas é uma presença na vida dos pobres e dos doentes por motivo evangélico, pela própria opção de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não por ideologias de partidos e de filósofos lá do passado. Então isso precisa ser corrigido. Existem essas diferenças? Sim. Doutrinárias? Não. Se existirem, é porque estão saindo fora daquilo que a igreja coloca como essencial da doutrina. Porque há e o Brasil se notabilizou nisso, e a gente tem hoje um Papa argentino, que sempre foi aparentemente muito simpático à teologia da libertação, ou simpático a essa tese de participação política da igreja, principalmente a igreja brasileira. Tanto que ele demonstra carinho, muito carinho pelos bispos brasileiros, e eu já vi uma manifestação dele de elogios a uma das pessoas que a gente associa a essa opção da Igreja Católica Brasileira, que foi Dom Helder Câmara, o homem que personalizou a ação, não fundou, mas personalizou a ação da teologia da libertação. E eu entendi e achei interessante essa colocação que o senhor colocou, de sensibilidades que são diferentes por causa da realidade que os religiosos europeus vivem e que é totalmente diferente da sensibilidade do padre brasileiro, que é o religioso brasileiro. Por exemplo, o senhor convive com a pobreza de uma forma tão próxima e diferente de um padre de Paris, de um padre de Munique. É completamente diferente a realidade que o senhor vive dentro da própria igreja. E achei interessante essa questão das sensibilidades. A gente assistiu quando o atual Papa começa a fazer uma movimentação da igreja, como que dizendo é hora de fazer uma nova mudança, como aquela feita nos anos 60, nos anos 50, mas houve uma resistência muito grande a eventuais mudanças. Mas o senhor acha que, e a gente está assistindo a possibilidade de renúncia dele por motivos de saúde, e talvez fosse a primeira vez na história que nós íamos ter um novo Papa com 2 papas vivos. É uma coisa que nunca aconteceu na história da igreja. O senhor acredita que esse caminho trilhado pelo atual Papa, ele é um caminho sem volta, de necessidade de sacudir um pouco a forma como a Igreja Católica atua há 50, 60 anos, ou essa questão de precisar ou não de reformas, ou de adaptações, ou de modernizações, e a gente não está se referindo à religião, a gente está se referindo à forma. Isso depende de quem estiver exercendo o pontificado, ou seja, não existem avanços irreversíveis quando a gente está falando da Igreja Católica como instituição. Bom, primeiro eu gostaria de voltar lá à questão da sensibilidade. Muitas vezes a sensibilidade, ela não diz respeito tanto à localização em que a pessoa está, né? Mas sim, primeiro, e deveria ser isso, por motivações evangélicas, do Evangelho, e por ação do Espírito Santo. Às vezes essa sensibilidade ocorre por questões ideológicas. O que eu quero dizer é o seguinte: você pode ter um católico aqui na América Latina que não tem sensibilidade nenhuma com o sofrimento alheio, sobretudo dos pobres e dos doentes. E você pode ter na Europa o contrário, um católico, seja padre, leigo, o que for,
que tenha, está na Europa, mas tem essa sensibilidade. Mas não, a sensibilidade ela não nasce do local. A sensibilidade nasce, e a gente quer acreditar nisso, muito mais por abertura ao Evangelho e a ação do Espírito Santo, né? Às vezes ocorre dessa sensibilidade existir por questões ideológicas, e aí está o erro. As mudanças que o Papa Francisco vem fazendo, elas são irreversíveis? Não sabemos, nós acreditamos que a Igreja, ela se deixa conduzir pelo Espírito Santo. À medida que um Papa, seja ele quem for, com seus assessores imediatos, se abrem à ação do Espírito Santo, então a Igreja é conduzida com erros, como houve no passado, como pode haver hoje, porque não, porque nós estamos falando de pessoas humanas, mas conduzidas pelo Espírito Santo, nós acreditamos que ela segue, né, aquele rumo que o Espírito Santo quer dar a ela. Irreversível nisso, ou reversível naquilo, não sabemos, é a história que vai dizer. Agora, Padre Ricardo, a gente está no final desse primeiro bloco em que o senhor participa. Que mensagem que o senhor gostaria de deixar para a telespectadora, para o telespectador, numa época de Natal, como o Mohamed falou, em que o país viveu tanta divisão e principalmente numa época em que o Natal está tão materializado na figura do Papai Noel, do presente, do consumo? Qual a mensagem? Voltar-se para nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda assim, se alguém que nos assiste não for cristão, voltar-se para a mensagem essencial de nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que nós nos voltamos para Cristo, pois o Natal é a celebração do seu nascimento, então a abertura para o perdão, para a confraternização verdadeira, para a acolhida, ela se faz mais presente. Que quem celebra, acolhe essa graça de Cristo, se abre ao perdão. Quem acolhe essa graça de Cristo se abre à reconciliação, né? E quem não for cristão pode acolher essa mensagem que o próprio Cristo veio trazer de perdão, perdão dos pecados, perdão das trevas, perdão das divisões, né? E celebrar o Natal dessa maneira. Mas para perdoar é preciso ter humildade. Nenhuma pessoa soberba saberá perdoar ou acolher o perdão. Padre Ricardo, obrigado pela participação aqui no Opinião. Feliz Natal e que no ano de 2023 seja um ano de muito crescimento espiritual. Feliz Natal a você, Feliz Natal ao Roberto também, Feliz Natal a todos. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral desta sexta-feira, antevéspera do Natal, nesse bloco continua como comentarista o Roberto Mohamed e a gente tem o prazer de receber o pastor evangélico Damião Nogueira, da Assembleia de Deus Vida Nova, que vai contar para a gente, vai falar um pouquinho para a gente sobre o significado do Natal na Assembleia de Deus Vida Nova, entre os evangélicos. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Mohamed. Bom, para nós evangélicos, a comemoração do Natal, ela não é dogmática, né, no sentido de ser uma doutrina exigida, mas ela é um ponto mais de ordem pessoal. Então, nós comemoramos o Natal de Cristo, sim, celebramos como o nascimento de Jesus. Para nós é uma data importante para se levar a mensagem do Evangelho, para nós é bem significativo isso. Porém, existem evangélicos que não comemoram o Natal por razões, né, que circundam a origem do Natal, né? Mohamed. Pastor, existe uma característica na igreja evangélica e a gente viu isso acontecer, como eu falei no primeiro bloco. Infelizmente, eu acho que religião e política não se misturam, porque trabalho social é uma coisa. Inserção política partidária é outra completamente diferente. Mas a gente viu o país dividido. Coincidentemente, num momento em que nos últimos 20 anos, 30 anos, os evangélicos, que eram um percentual pequeno da população brasileira, tiveram um crescimento exponencial. O Brasil, que tinha quase que 80% da sua população, chegou a ter 90% da sua população se declarando católico, hoje tem praticamente católicos e evangélicos no mesmo patamar. Mas existe uma posição completamente diferente entre as duas igrejas, não doutrinária, os dois são cristãos. E tirando a questão dos santos e tal,
mas que é a unidade da Igreja Católica e a divisão dos evangélicos. Os evangélicos não têm um comando central, não é uma religião só, totalmente dividida. Esta eleição provocou um movimento de perseguição a algumas lideranças evangélicas que não migraram para a candidatura de direita, para a candidatura do Bolsonaro. O senhor assistiu isso? Isso foi maior ou menor do que a gente viu a divulgação? Porque não se falou muito nisso, mas a gente soube de gente que foi perseguida mesmo, pastores que foram expulsos, pastores que foram retirados das suas igrejas pelas lideranças das religiões. Isso realmente aconteceu? E segundo, a gente tem como... E se busca hoje uma volta a essa união, ou seja, acabou a eleição, acabou a briga e a igreja tem que ficar na posição dela de longe da política. Ou o senhor acha que não? Essa participação foi uma coisa que não tem volta, ela vai continuar acontecendo? Bom, eu vejo, Mohamed, que é o seguinte, os players que se envolveram nas eleições acabaram levando até os religiosos para adentrar. Por quê? A política, as decisões políticas afetam os cristãos, afetam todos, ou seja, se a política não afetasse diretamente os religiosos, você poderia ter certeza que eles estariam cuidando das suas igrejas. Porém, o que a gente vê? A gente vê avanços de agendas que não são interessantes para o cristão. Vou falar para os evangélicos. Para os evangélicos não é interessante. Então, quando alguém está lá, está lá por conta do poder que nós delegamos a eles, e eles começam a ter decisões que não vão de acordo com aquilo que a gente pensa, inclusive algumas pautas que são caras para a gente pergunta assim, mas e aí, como é que vai fazer isso aí? Quem vai ver esse negócio aí? Então começa a afetar os evangélicos. Então os evangélicos começaram a sair. E nessa saída, alguns podem ter os excessos, porque você vê isso, a política está uma polarização muito grande. Então você olha para um lado e você vê ataques, aí você olha para o outro, você também vê ataques, você não vê bandeira branca de lado nenhum. Então é como se tivesse declarado uma guerra ali, de ambos os lados, né? Eu vejo que o jornalismo também não contribuiu muito, o jornalismo não trouxe uma visão clara para que se as pessoas pudessem baixar um pouco a temperatura, entendeu? Na igreja que eu congrego, não teve essa questão. A igreja que a gente congrega, a gente não pede voto para ninguém, a gente deixa, o máximo que a gente fala lá é sobre a consciência de cidadão, de civilidade que você tem que decidir, né? Quais são as pautas. Nós, evangélicos, somos mais conservadores, sim, né? Não que o conservador não queira nenhum tipo de evolução, mas existem algumas coisas que são interessantes para nós. Por exemplo, a gente não entende que a escola deva assumir o papel dos pais. Por exemplo, educar. Não, quem educa são os pais, a gente não abre mão disso. Nenhum professor está à altura para educar o filho como o pai e a mãe. Então a gente não abre mão disso, mas a gente vê algumas pautas dizendo não, quem vai decidir vai ser o professor. A gente não concorda, então aí tu acaba tendo que ir para a política. Eu não gostaria. Se alguém perguntar para mim, você gostaria de ser um vereador, um prefeito? Eu não quero. Eu acho que eu contribuo melhor do lado de cá do que lá, entendeu? Eu acho um ambiente muito pesado, entendeu? Mas você está certo numa coisa. Eu acho que não só os religiosos adentraram a um passo que não tem mais volta, mas o povo no modo geral. E o povo, eles assistem jornais assim, ele olha o que o Mohamed está dizendo, o que o Paulo está dizendo, e aí eles fazem um juízo de valor nisso. Aquele jornalismo onde se falava, olha, é assim, está acontecendo, dados, isso não convence mais. Eu prefiro ouvir o Mohamed com a sua sinceridade aqui, eu fazer o juízo de valor, o Paulo também, e daí eu tiro as minhas conclusões. Esse jornalismo onde que eles falam as opiniões e os fatos eles esquecem, não convence. Isso é que está gerando talvez uma situação maior. E por isso que talvez hoje nós estamos vivendo o ano novo e o Natal mais conflitante que eu acredito que nós estamos vivendo, porque o ser humano, ele é uma guerra civil ambulante. Nós sempre queremos que o outro melhore, Paulo, nunca nós, entendeu? Eu sempre quero que o Paulo melhore. Então, você pode ver, o jornalismo como vocês, de opinião, eles vão perdurar por muito tempo. Porque para nós é mais fácil a gente olhar a falha.
nós compramos isso, nós queremos isso. As pessoas se reúnem para falar mal do outro, porque dá mais interesse, entendeu? Parece que vende mais. Eles falam da vida das pessoas, sequer eles terão qualquer influência na vida daquela pessoa, nem para mudar, nem para dar um conselho, mas eles preferem estar ali, entendeu? O Cristo disse que é mais fácil ver um cisco no olho do outro do que uma trave no próprio olho, não foi? Exatamente. Ele fala, inclusive, tira a trave do teu olho primeiro, né, para depois ir lá. Mas uma coisa que é interessante, Paulo, ele não diz que você não deve corrigir. Ele fala, primeiro faça uma autoanálise em você e veja o tamanho da trave, depois você vai lá e tira realmente o cisco do olho do teu irmão. Né? Então há essa possibilidade, ou seja, o Paulo pode trazer uma contribuição disciplinar para mim, de repente, do ponto de vista que eu estou vendo, está errado. E você está vendo melhor, não tem problema. O Paulo vai tirar o cisco do meu olho, eu falo, Paulo, vai tirar a trave do seu primeiro? Não faz sentido isso, né? Entendeu? Então, para nós, o Natal, gente, é um momento onde que a gente pudesse desacelerar um pouco. Porque, realmente, o nosso país está uma incógnita, de qualquer lado, entendeu? Então, parece que qualquer palavrinha vai pegar fogo, né? Um fato que chamou muita atenção nessa campanha eleitoral foi num templo da congregação cristã em Goiás, um fiel baleou o outro dentro do culto, né? Sim, então, eu não vi isso, eu só soube, e foi no caso na congregação, por conta de divergência política. Um subiu para falar que devia votar assim, devia votar assado, quando desceu o outro foi e baleou. Quer dizer, a violência dentro da igreja, que é exatamente o contrário do que a gente prega, não é? Exatamente. E essa questão, Paulo, há muito tempo, antes, na minha juventude, eu tinha me envolvido com a política, sabe, assim, eu era até de um partido antes, né, e o que eu via era sempre o partido tentar criar uma ideia de nós contra eles. Essa ideia de dividir para conquistar é uma arte da guerra também, então isso foi muito incutido. Então, se você pensa diferente de mim, eu tenho que eliminar você. Essa coisa está assim, entendeu? E aqueles que são, vamos dizer, os líderes, eles que brigam tanto, daqui a pouco você vê os mesmos sentados junto e você está brigando por um deles, entendeu? Então, a mensagem de Cristo é que você pode ver que lá nos discípulos você tem Mateus e você tem Simão Zelote. São dois antagônicos. Mateus, um publicano, que trabalhava para o Império Romano, e você tem Simão, o Zelote, que é um xiita ali, que se ele encontrasse Mateus de frente num beco, ele mataria. E aí, quando você vê Jesus reunindo os dois no mesmo lugar, você percebe o quê? Que em Cristo, até quem se odeia podem se amar. Então há essa possibilidade, entendeu? Desde que nós estejamos dispostos a abrir mão das nossas razões. Agora, Mohamed, tem uma frase do Cristo também que eu acho muito interessante e válida também muito para esse momento, que é: meu reino não é deste mundo, não é? Mas eu tenho uma coisa muito interessante, porque eu acho que ela leva a entender certas coisas. Pastor, a gente tem uma questão doutrinária diferente, fundamental, acho que maior do que essa questão de santos e tal, entre a Igreja Católica e os evangélicos. E é impossível a gente não acompanhar cultos evangélicos quando eles são donos de emissoras de televisão, determinados líderes de igreja. Enquanto o evangelho na Igreja Católica é basicamente a leitura e estudo de coisas do Novo Testamento, a gente nota que nas igrejas evangélicas, pode não ser o caso da sua, mas eu noto principalmente das grandes, que é o de preferência pelo Velho Testamento. E aí há uma coisa para se notar nos dois. O Velho Testamento, se for aplicado de forma ortodoxa, a gente hoje estava apedrejando prostituta, estava matando o próprio filho ou irmão que trabalha no sábado ou no domingo e não honra o Senhor, e coisas que são históricas, são daquela época, mas que não podem ser colocadas como dogmas ou como parâmetros religiosos na sociedade atual. Mas parece que isso não acontece, porque eu noto,
A pergunta é se o senhor acha que existe realmente essa diferença? E segundo, eu noto que é essa diferença que faz com que haja uma pregação de intolerância, porque o Velho Testamento está lotado de citações de o meu inimigo. Mostra um Deus completamente diferente do Novo Evangelho, né? É o Deus que ataca, destrói Sodoma e Gomorra, o Deus que é rigoroso, que é aquele pai disciplinador, ao contrário da visão que se tem no Novo Testamento, do perdão, da união e tal. O senhor nota essa questão doutrinária de preferência, mesmo que relativa, pelo Velho Testamento, que isso acaba servindo de desculpa para o discurso de alguns líderes? Eu concordo plenamente com o senhor, são alguns líderes que acabam levando as suas igrejas para esse caminho de intolerância. O senhor vê que existe relação nisso? Então, quando a gente pensa no Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele é sombra, você não pode interpretar o Antigo sem o Novo. O Novo, ele é o óculos da cosmovisão cristã para se entender o Antigo Testamento, tá? Então, tudo o que se era feito, por exemplo, se você pegar o livro de Levíticos, na prática ele estaria obsoleto. Porém, o que se foi feito ali é sombra, ou sombras, daquilo que viria, que é a manifestação de Cristo. Então, quando a gente chega ali, por exemplo, no Novo Testamento, você vai ver Jesus dizendo assim, eu vim trazer a espada e não a paz. E aí, como é que você lida com isso? Eu vim colocar filho contra pai, mãe contra filho. E agora? Isso é o Novo Testamento. E por que ele disse isso? Porque o que ele está disposto a trazer não seria aceito pela sociedade. Os homens iriam querer perseguir o próprio Cristo e inclusive os seus seguidores. Hoje, Mohamed, eu já ouvi dizerem assim, olha, se você fosse como Jesus, não teria intolerância. Tá, eu vi movimentos, se eu não me engano, no Chile, com uma bandeira e tocando fogo na igreja, dizendo morte ao Nazareno. E como é que a gente explica isso? Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, a mensagem que eu quero trazer de paz, ela vai fazer com que as pessoas odeiem tanto, que lá no Novo Testamento, em Mateus, está dizendo assim, chegará um dia que matarão vocês, acreditando estar fazendo algo a Deus. Então, olha só que situação. Mas por que isso? Porque, de acordo com João, os homens viram a luz, mas preferiram as trevas. Então, o fato de o Senhor ser amor, não significa que não há disciplina, que não há correção. Entendeu? Existe a correção, existe sim um procedimento que se deve se ter, nós cristãos. Então, você está certo, se você colocar o Antigo Testamento em prática, literalmente, ortodoxamente, como você falou, nós vamos ter um caos, vamos ter um problema. E o certo é a luz do Novo Testamento. Pastor Damião, a gente está chegando no final do tempo desse bloco, da sua participação, e gostaria de uma mensagem evangélica, como eu pedi também no primeiro bloco para o Padre Ricardo, num país tão conflitado e num Natal tão materializado, qual seria a mensagem evangélica? Bom, eu quero dizer a você que está em casa assistindo aqui o programa, que nesse Natal a gente lembre, não esqueça do verdadeiro aniversariante, vou usar essa palavra, tá? Que ele esteja presente na sua vida, que você possa viver o essencial, ou seja, aproveite a sua família, abrace os seus filhos, beije, né, o seu pai, sua mãe, não esqueça, isso é o essencial, que você possa, se tiver fartura, sem problema, tranquilo, curta à vontade, mas não esqueça o essencial e não esqueça o aniversariante. Jesus, abre o seu coração para ele, porque foi por você que ele veio. Pastor Damião, obrigado pela participação aqui, muito bacana nesse Natal, nessa antevéspera de Natal. O programa é na sexta-feira e o Natal realmente no dia 25 é no domingo. E que seja um Feliz Natal para o pastor, para a família, e que seja um ano de 2023 muito próspero, de muito crescimento espiritual. Eu que agradeço e um Feliz Natal a você, Paulo, e você, Mohamed, e a todos aqui da produção. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando para o terceiro e último bloco do Opinião Litoral desta sexta-feira, antevéspera de Natal. Nesse bloco nós vamos conversar com a palestrante espírita Márcia Loyola Simões Elias. Nós já recebemos um padre, já recebemos um pastor evangélico
e agora uma palestrante espírita kardecista. O kardecismo também é cristão, também tem o Natal. Qual é a ideia que você gostaria de passar para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador nesse momento de antevéspera de Natal? Márcia, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Bom, a doutrina espírita, ela é cristã, porque seguimos Jesus, né? Somos seguidores, somos discípulos. E toda essa doutrina de Jesus, ela tem uma essência no amor. E é o amor ágape, aquele amor puro, né? Que não espera nada em troca, que faz simplesmente acontecer. E neste Natal é o que nós esperamos. Nós esperamos que as pessoas usem esse amor em prol do próximo, da sua família, das pessoas necessitadas. A máxima da doutrina espírita é que fora da caridade não há salvação. E nós não fazemos isso só no Natal, né? Nós, como cristãos, nós fazemos isso todos os dias. Todos os dias. Porque a proposta é que a gente cada vez mais conheça-se intimamente. Então nós fazemos a busca da sua transformação pessoal. Eu não sou capaz de transformar ninguém. Não posso mudar você como eu não posso mudar ninguém da minha família. Mas eu posso me transformar. E através da minha palavra, das minhas atitudes, daquilo que eu faço, eu consigo transformar as outras pessoas. Cristo veio para ser o nosso modelo e guia. Nós sempre falamos isso, é o nosso modelo e guia. Por quê? Porque Deus entendeu que nós precisamos de modelos. Muitos de nós aprendem através dos bons modelos, né? Então, neste Natal é o que é importante acontecer dentro das famílias, dentro do seu espaço, que é tão amparado e protegido, que realmente a gente esteja com a cabeça e o coração aberto para receber esta visita em nossos lares e podermos compartilhar com as outras pessoas também. Então, nós seguimos o exemplo de Jesus dentro desta doutrina. Existe uma característica do espiritismo kardecista na sociedade brasileira que é muito curiosa, porque o Brasil é o maior país espírita do mundo. Sim. Mesmo na América Latina, não se há notícia de nenhum outro país que proporcionalmente tenha tantos seguidores da doutrina do Allan Kardec, que era francês. Sim. Por que você acha que o Brasil acabou sendo o país que acolheu a doutrina? Isso não vem do fato de que erroneamente se faz uma ligação, por exemplo, da Umbanda com o Espiritismo? A própria Umbanda usa a palavra espírita, quando na verdade a Umbanda é uma criação brasileira provocada pela necessidade do sincretismo religioso da religião africana, que não tinha nada a ver com o Espiritismo, com a Igreja Católica. Sim. E aí, quando eu não sou nenhum nem outro, eu preciso ir para algum lugar, aí eu vou buscar no Espiritismo uma casa, quando na verdade eu não tenho nada a ver com isso. Talvez isso tenha feito com que estatisticamente o Espiritismo no Brasil seja tão maior do que qualquer outro lugar do mundo, ou isso é só uma das características? Acho que é uma das características. Há 29 anos atrás, eu fui para o Espiritismo. Pessoalmente, eu passei por uma situação difícil na vida, que foi ter um bebê surdo. Numa época que nós não podíamos pesquisar, não tinha internet, nada disso. Eu sempre segui a religião da minha família, assim como todos nós herdamos, né, a religião dos nossos pais.
eu não encontrava respostas onde eu estava, não me consolava, eu não tinha explicações. E uma amiga muito querida da família, do meu marido, me presenteou com um livro espírita. E eu me emocionei muito lendo, parecia que falava da minha vida. E aquilo fez com que eu lesse muito. E por muitos anos eu li sem poder participar, porque eu tinha as minhas crianças, tinha meu trabalho, enfim, ia só quando precisava na casa espírita. Mas a maioria de nós migrou justamente por essa falta de entendimento. A doutrina espírita, ela traz para você as explicações para a vida. Você quer saber o porquê de tal situação, você vai compreender, porque é muito claro, né? E fala com você, é uma coisa impressionante. O nosso livro base é o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos nós espíritas, quando passamos por alguma dificuldade, deixa eu ler, fazer alguma leitura, alguma coisa, você abre, não importa a página que você abriu, está falando com você. É muito especial isso. E como eu conheço agora muitos e muitos, né? Muitos migraram pela dor, como eu. Migraram pela dor, por uma situação difícil, onde aquilo esclareceu para você, te confortou, né? Então, é uma das várias situações que levam a pessoa para esse lugar abençoado que são as casas espíritas. Nós respeitamos muito nossos irmãos umbandistas, católicos, evangélicos, porque nós entendemos que o que Jesus espera de todos nós é que nos unimos pelo amor ao próximo. Se a doutrina ou a religião transforma o homem ou a mulher para o bem, e você atende aquele próximo que necessita, de alguma forma, de qualquer forma. Quando eu falei caridade moral ou espiritual, se você tem como atender, então são válidas, são importantes, né? Porque a religião é isso, é onde você se sente bem, aquilo que, é aqui que eu me encaixei, né? Então nós temos isso, e é o que Jesus esperava, que nós sigamos à frente. Márcia, tem uma interpretação do kardecismo cristão que eu acho muito interessante e que tem muito a ver com o Natal, porque na última ceia, na véspera da crucificação, Jesus disse aos apóstolos: o Pai vos dará um paráclito, um consolador, que o mundo não pode acolher porque não vê. Está pronto. E ele vos ensinará tudo, ou seja, ensinará o que eu não ensinei, porque o mundo talvez não estivesse pronto, é uma interpretação, e vos recordará tudo o que eu vos disse. Você colocou aí que a moral kardecista é a moral evangélica, ou seja, vos recordará tudo que eu vos disse. Como é que você concorda com essa interpretação? Porque o Espiritismo entende que o Paráclito é a doutrina espírita, o Consolador. Sim. Época de Moisés, era tudo olho por olho, dente por dente, mas era necessário para aquele povo, né? Depois vem o cristianismo com Jesus. Então, até que enfim, o olho por olho, dente por dente, foi transformado para o amor. Jesus, no meio daquelas pessoas, naquela dificuldade, na dureza que o homem tinha, porque era muito triste. Eles eram ignorantes de conhecimento e eles não tinham como compreender. Quando veio o Espiritismo, através da codificação de Kardec, nós fomos compreender tudo aquilo que Jesus tentou nos ensinar, que nos mostrou e nós não compreendíamos. E as lições de Jesus, que há 2022 anos atrás, ele já demonstrou, ele não disse sobre leis, ele não disse o que você deveria fazer, ele fazia.
E através do seu exemplo, as pessoas foram se transformando e daí continuaram levando todos os ensinamentos de Jesus. Até hoje, nós ainda não compreendemos muitas coisas. Nós ainda não compreendemos o perdão. Como é difícil perdoar, né? E eu concordo com isso. Nós ainda não estávamos prontos. Estamos agora. E vamos clarear muito mais ainda. Estamos passando pela transição planetária. Isso tudo modifica. Para nós espíritas, Jesus é o governador da Terra. Para nós espíritas. E muito importante é nós, neste momento, nos unirmos em pensamentos, orações, por tudo isso que vem acontecendo. Para encerrar essa participação, uma mensagem de Natal, mas principalmente uma explicação. Tá. Depois de Kardec, talvez Chico Xavier tenha sido o maior propagador em nível mundial Sim. do espiritismo, depois da época do Kardec, com as obras do André Luiz, do Emmanuel, mais de 400 livros psicografados. Sim. Talvez por isso, como o Mohamed disse, o Brasil seja a pátria do Evangelho. A pátria do Evangelho, sim. Não só com ele, né? Tem muitos outros importantes. O Divaldo Franco, ele não só divulga no Brasil com suas obras maravilhosas, suas palestras, mas em toda a Europa, né, Estados Unidos, ele é sempre chamado para as palestras e para divulgar. E sim, Chico Xavier foi muito importante, né? Inclusive, tem uma história maravilhosa sobre o Natal, naquele livro que é contado todos os evangelhos dele embaixo do abacateiro que existia na casa dele, né? Como era o Natal dele? O Natal do Chico, embora ele tinha uma família muito grande, mas não espírita, ele tinha companhia de alguns amigos, um deles porque tinha carro e os outros que o acompanhavam. Ele passava a noite, o dia todo do Natal, à noite, indo na casa das pessoas que não podiam levantar, que não tinham como ir a lugar nenhum para orar. Não necessariamente eram espíritas, mas ele ia na casa dos doentes, daqueles que estavam passando necessidades, enfim, dos excluídos. Era assim o Natal dele, né? E qual a mensagem do Chico e de Jesus? É isso. Você precisa olhar para o outro. Quando ele disse, amai-vos uns aos outros, né? Mas principalmente faça para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para você, é justamente você ter esse olhar para o outro. Essa é a grande mensagem, né? E a mensagem do Mohamed para telespectador e para o telespectador nesse último programa antes do Natal 2022, Mohamed? Olha, Paulo, a gente passou por um ano extremamente turbulento e a gente passou um ano dizendo aqui que a gente ia escolher qual a desgraça que a gente queria para 2023. A gente não estava escolhendo entre dois candidatos a presidente. Tanto é verdade que o que perdeu tem demonstrado cenas ridículas de desrespeito à democracia. Ontem a mulher dele caindo de joelho e chorando no jardim do palácio é meme de internet. Aquilo não é atitude de uma pessoa minimamente decente de fazer aquilo. As pessoas rezando. O cara estava deixando o palácio porque perdeu a eleição. Acabou, simples. Não tem nenhum outro sentido nisso. E o PT voltou a ser o PT. Ganhou a eleição, já está passando a perna em todo mundo, já está contrariando todos os acordos feitos, a arrogância típica que a gente vai inclusive ver aqui na retrospectiva do Cultura Litoral na semana que vem, mostrando coisas que a gente abordou aqui, que vão mostrar que o PT voltou a ser o PT. Mas a minha mensagem é justamente uma coisa. Ver pessoas da mesma família se dividindo, brigando por causa de políticos, porque nenhum deles vale nada, não tem sentido. Dê valor
para o seu filho, para a sua filha, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão. Não discute por causa de política. Não estrague seu Natal por causa de político, porque nenhum deles prestam. E quando você precisar, não é político que vai te resolver. Ele pode até arrumar teu emprego, mas tua alma está sendo colocada na balança. Quem vai te socorrer, quem está do seu lado, por pior que seja, pensando diferente de você, é a sua família. Não são esses canalhas que vão passar o Natal rindo na cara de quem está passando noite na porta de um quartel pedindo golpe de Estado, ou de quem está fazendo defesa de gente que não vale absolutamente nada. Eles são todos canalhas e o nosso Natal não pode ser estragado. Não divida sua família por causa de político. Nenhum deles vale a pena. A razão de ser do nosso trabalho aqui na TV Cultura Litoral e no Opinião Litoral, que faz parte da programação da TV Cultura Litoral, é você, telespectadora, é você, telespectador. Nós tivemos muito prazer de ter você aqui acompanhando a gente, acompanhando o nosso trabalho durante esse ano. Nós ainda temos as edições da semana que vem, mas nós queremos nesse momento, depois de um ano, como disse o Mohamed, tão conflitado, né, com tanta briga dentro da família, dentro de grupos de amigos, nós queremos desejar para você um Feliz Natal, de paz, de união, e na semana que vem a gente deseja para você também um Feliz Ano Novo. Mas já vamos antecipando que foi um prazer muito grande contar com a sua companhia, com a sua audiência, com o seu carinho durante esse ano de 2022. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, de 15 para 1, pouco depois da meia-noite na representação, e um Feliz Natal para você que você merece.